Olá, boa noite, pessoal. Chegando para mais uma segunda-feira maravilhosa, né? Isso aí, dias excelentes na nossa vida, né? Então, meninos, vamos conversando, né? Vamos tocar na nossa história. Eu estava falando com vocês na semana passada, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo. Já estamos gravando. Eu estava falando semana passada com vocês sobre álcool, né? Então eu fiz algumas caracterizações e tudo mais, né? Só fazendo aqui aquele revival, né? Rapidaço. O que nós temos? Quando se pensa no álcool, sempre você vai pensar na ideia de ter uma hidroxila ligado a um carbono sp3. Pronto, isso aí caracterizou, beleza. Quando se fala de molécula de álcool, nós estamos falando de molécula polar. Molécula polar que tem hidrogênio ligado a elemento eletronegativo, então você tem interações do tipo ligações de hidrogênio, né? Então, isso aí são características que você tem que se lembrar, tá? Bom, outro ponto relevante aqui que nós sempre temos que trabalhar é o seguinte: se eu estiver falando do hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Eu estou falando do álcool como um ácido fraco, ok? É o hidrogênio ionizável, né? Se eu estiver falando do par de elétrons do oxigênio, esse par de elétron não ligado aqui, então eu estou falando do álcool como uma base de Lewis, né? E também uma base fraca. Tranquilo? Então, tanto como ácido como base, esse indivíduo sempre vai ser caracterizado como indivíduo fraco, tá? Bom, o que nós temos mais de fazer um puxãozinho de orelha aqui? De acordo com o posicionamento do grupo funcional, né? Ou seja, de acordo com a posição da hidroxila na estrutura, no caso dos chamados monóis, né? Nós temos o quê? Os indivíduos que são primários, os secundários e os terciários, certo? Isso somente para monol. Os demais nós vamos classificar de diol, triol, poliálcoos, né? O que nos tem grande relevância refere-se aos monóis, né? Bom, essa polaridade vai conferir a essas moléculas de álcoois a facilidade de formação de ligação de hidrogênio, né? Até 5 átomos de carbono, os monóis são solúveis em água em toda a sua extensão, sem que haja a formação de fase. Então, aí é tranquilo quanto a isso, não tem grandes dificuldades, né? Tem ligações de hidrogênio. Acima disso, eu passo a ter limite, né? Eu tenho uma certa quantidade de álcool que eu posso adicionar em um sistema, né? Sem que haja a formação da fase, né? Sempre teremos um sistema monofásico aí. Bom, o que mais? Beleza, é isso, né? Então agora vamos ver a parte que nos interessa de agora em diante, né? Vamos ver a síntese dos álcoois a partir de carbonílicos, ok? A partir de carbonílicos. Opa, tem mais alguém chamando aqui. Deixa eu só colocar. Saiu, chegou. Beleza. Bom, quando eu estou falando a partir de carbonílicos, eu estou falando de quem? Eu posso falar de ácido carboxílico, de éster, aldeídos, cetonas, amidas. Tá? Todos eles têm carbonilas nas suas estruturas. Então, eu posso falar dos álcoois, tanto usando os grupos funcionais de ácidos carboxílicos, que é a carboxila, né? Só relembrando aqui a ideia, né? Porque vocês se toquem do assunto, né? Quando eu estou falando da carbonila, eu estou falando do dupla O, certo? Somente isso aqui, tranquilo? Bom, se eu tiver uma hidroxila aqui, eu tenho um ácido carboxílico, tá vendo? Continuo tendo a carbonila do mesmo jeito, né? Se essa carbonila estiver ligada a um aleto, eu tenho um aleto de acila, né? Que é um nome genérico, vamos dizer assim, um nome usual para a carbonila quando ele está ligado a um halogênio, né? Um aleto de acila qualquer. Se eu tiver um hidrogênio ligado diretamente a essa carbonila, nós temos os aldeídos. Se eu tiver essa carbonila entre carbonos, né, eu tenho uma cetona. E se eu tiver essa carbonila ligada a um grupo alcox, né, que seria esse aqui, eu tenho o éster. E se eu tenho uma carbonila ligado a nitrogênio, eu tenho as amidas, tá? Então, todos esses grupos que eu estou colocando para vocês têm em comum aqui, ó, o grupo dupla O, né? Certo? Então, tudo isso aí refere-se a carbonila. Então, o que eu tratar aqui serve para todos eles.
tá? Como os mais comuns, aqueles que realmente têm mais aplicabilidade nos laboratórios, refere-se a principalmente o quê? Aldeídos, cetonas, tá? Os ácidos carboxílicos, tá? E os ésteres, né? Então, nós vamos trabalhar mais com esses 4 indivíduos, ok? Então, pensando aqui rapidaço, né, nesses compostos carbonílicos, tá? O que nós vamos ter nas características dele, né? Quando eu penso na carbonila, tá? Quando eu penso na carbonila, eu vou pensar nesse grupo sempre de forma o quê? Polar. Por que eu vou pensar nele na forma polar? O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então eu tenho uma densidade de carga negativa aqui e uma densidade de carga positiva aqui, ó, certo? Então, se você fosse traçar aquela ideia do vetor, você teria um vetor resultante nesse sentido. Tranquilo quanto a isso, tá? Isso aí não há grandes dificuldades, grandes complicadores nesse aspecto, quando você está avaliando a ideia da carbonila em si, né? Bom, o que mais que eu vou caracterizar aqui? Lembre-se, né, que aqui esse carbono é um carbono do tipo sp2, né? Então é um carbono trigonal plano, tranquilo. Bom, pensando em cima dessa ideia, olha só, como eu tenho no carbono, nesse carbono, eu tenho uma densidade de carga positiva, né? Esse grupo aqui trabalha como um eletrófilo, né? Então eu posso receber um nucleófilo aqui com uma certa facilidades, vamos colocar assim, né? Então eu tenho a possibilidade da entrada de um nucleófilo através desse carbono. Tanto que nós vamos fazer algumas das transformações que nós vamos discutir são algumas chamadas adições nucleofílicas, tá? Mas isso aí é algo que a gente ainda vai discutir, tá? Só um pouquinho que nós vamos chegar nela. Crianças, como eu estou falando de aldeídos e cetonas, tá? Então nós vamos colocar na seguinte ordem, tá? Os aldeídos, vamos colocar de outra cor aqui. Os aldeídos vão obedecer a seguinte regra, para a gente chegar logo na conversa. Metanol, que é o menor de todos os aldeídos, tá? Ele é mais reativo do que o etanol, tá? E o etanol, consequentemente, é mais reativo que os demais aldeídos. Okay? Então, a ordem de reatividade, nós podemos pensar nessa forma aí. Por quê? Aí entra aquela ideia do impedimento espacial, e entra aquela ideia de que eu tenho uma facilidade de aproximação de um grupamento da região que seria mais pobre em elétrons, que é esse carbono. Aqui é hidrogênio não ocupa muito espaço, né? Agora, quando eu vou crescendo muito a cadeia, esse grupo aqui vai gerando um certo impedimento espacial, certo? Beleza. Agora, quando eu falo das cetonas, aí a ideia não foge muito à regra, tá? Quando eu estiver falando das cetonas, você vai pensar o quê? A menor das cetonas é a mais reativa, que é a propanona, ok? A propanona é mais reativa do que uma butanona, tá? Uma pentanona, uma hexanona e assim sucessivo. Tá? Então, de acordo com que eu vou aumentando essa cadeia, eu vou aumentando o quê? O impedimento espacial. Tá? Então, assim, de acordo com quanto mais carbonos eu tenho, quanto mais ramificada, quanto mais rebuscada for a cadeia, né, menor é a reatividade dela, porque eu tenho uma certa dificuldade de aproximação desse grupo aqui, né? Então, pensando por esse lado, aí eu questiono a vocês, né, lá no fundo da alma de vocês, quem é mais reativo? Quem reage com mais facilidade? Um aldeído ou uma acetona? Pensa, exatamente. É isso que vocês pensaram mesmo, tá? Então, quando a gente fala da reatividade, nós podemos falar que os aldeídos, tá, são mais reativos do que as cetonas. Okay? Eu vou colocar um R de cada lado aqui para representar as cetonas, tá? Por quê? Simples e trivial. Onde é que o grupo funcional está? No aldeído, ele está na extremidade da cadeia. Tá? Ele está na extremidade da cadeia. Então, mesmo que eu tenha uma cadeia muito longa, um dos lados dele está de fácil aproximação, enquanto a cetona, a carbonila sempre vai estar presa entre carbonos. Tá? Então, coisa simples, né? Você bateu o olho ali, beleza, você já consegue localizar esses grupamentos, tá? Então, aí tá uma possibilidade, ok? Então, falamos aqui da ideia do aldeído, né, e das cetonas, lembrando que são moléculas polares, tá? É lógico que as cetonas
esses pares de elétrons, é esse oxigênio, que tanto no aldeído quanto na acetona, que vai gerar essa polarização, tá? Lembra, isso aí vocês sabem lá da química dos elementos, né? O oxigênio é muito eletronegativo, então ele puxa os elétrons para cima dele, ele faz uma distribuição eletrônica assimétrica, né? Ele traz com que os elétrons da ligação covalente fiquem mais próximo dele, isso gera esse polo, tá? Essa deficiência de elétrons, né, entre os grupos. Joia? Beleza. Então, um dos métodos gerais que eu posso usar esses compostos, né, para produzir o álcool, né, é uma das mais simples, são as chamadas reduções, né, desses carbonílicos. Mas vamos pensar, quando a gente fala de álcool, né, a maneira mais barata de produção de álcool que nós temos é o processo de fermentação na produção do etanol, tá? E na produção do metanol. Ok? São os álcoois de pequenas cadeias extremamente úteis, beleza. Há uma certa, vamos dizer assim, um processo barato, não é um processo fermentativo, processo de extração por aquecimento, então estou tranquilo isso aí. Mas e aí? E eu que preciso produzir álcoois de cadeias maiores, né? Então, para eu produzir álcoois de cadeias maiores, aí eu já vou passar para os processos químicos do laboratório, né? Eu vou fazer essas reduções dos carbonílicos, eu vou pegar esses carbonílicos e reagir com os chamados reagentes de Grignard. Já a gente vai ver também, não hoje nem na próxima semana, mas mais na frente um pouquinho, já que nós temos muita coisa para conversar, ok? Te preocupa não que a gente está dentro do planejado, você pode ter certeza que nós vamos chegar lá num sei que dia aí, com tudo feito, tá? Tranquilamente, né? Meninos, então, na produção geral, então, dos álcoois, né, Professor, inicialmente, eu poderia falar com vocês, né, tá, nós já discutimos isso lá nos alquenos, né, que seria a hidratação de alqueno, né, é uma possibilidade. Né? Então, olha só, aqui eu estou só fazendo um revival, tá? Hidratação em meio ácido, hidratação ácida de duplas ligações. Aqui entra aquela regra de Markov-Nikov e tudo mais, né? Nós já trabalhamos isso lá na Química 1, né? Na Orgânica 1. Então, quando eu tenho uma dupla ligação qualquer, tá? E eu estou trabalhando com um meio ácido, né? Um H3O+, né? Vocês lembram disso lá da química geral de vocês, né? Que esse íon hidrônio aqui, ele está representando água professor, mais H+, né? Opa, oi? tem uma quantidade de aluno do lado de fora. Eles estão pedindo para entrar. Mas engraçado, eu não estou ouvindo eles, não. Não está aparecendo aqui, não. Apareceu agora uma pessoa e... Beleza, não tem problema não, gente, vamos entrando, tá? Vamos entrando, grito, fala que eu te escuto, tá? Meu retorno, vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Bom, voltemos para cá. Né? Perdi meu raciocínio. Não perdi nada. Só conversa fiada. Vamos lá. Crianças, aqui entra aquela ideia, né? Da chamada síntese, ou desculpa, regra de Markov-Nikov, né? Lembra lá que o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e insaturado, né? Como nós vimos isso lá na orgânica 1, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho dois hidrogênios, né? E aqui eu só tenho um hidrogênio. Então, um desses hidrogênios aí do H3O, mas agora apareceu aqui o aviso falando assim, alguém quer entrar na sala, professor. Tá? Ninguém tinha me pedido, tinha 3 pessoas aqui. Agora vai entrar todo mundo lá carrada. Bom, o que eu teria? Teria como produto, nós vimos isso lá, né? Uma síntese produzida. Ó, agora começa a aparecer o povo. O que está acontecendo, hein? Chegaram? Chegaram. Eu não estava ouvindo vocês me chamarem, tá? Nem vendo, nem ouvindo. O que eu teria aqui? Ó? Como a regra de Markov-Nikov é simples, né? Ele diz que o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e insaturado. Então, entre esses dois carbonos, um terceiro hidrogênio entraria na extremidade e eu teria uma hidroxila aqui, ó, formando um álcool secundário. Isso aí é a chamada regra de Markov.
Markovnikov. Quase que eu esqueço o nome do rapaz aqui, né? Markovnikov. Ok? Vladimir Markovnikov. Isso nós vimos lá na Orgânica 1, era uma síntese de álcool, né? Essa regrinha básica dele serve para produzir álcoois secundários, né? De cadeias pequenas, tranquilamente, né? Com rendimento até razoável. Beleza, mas essa aí não é a nossa prioridade. Hoje nós temos que trabalhar com os chamados carbonílicos, que é o nosso interesse, tá? Aí, ó, tá vendo? Agora chegaram até aqui para mim as notificações. Sim, Eduarda. Maria, deixa eu ver quem é que entrou aqui. Agora que chegaram aquelas a notificação, viu, Mariana? Perguntando se está tendo aula hoje. Que você mandou no grupo aqui. Pessoal que entrou agora, deixa eu ver aqui quem foi. Eduarda, Thaisa. E mais alguém que entrou, tá? Eu não recebi a notificação de vocês, tá? Que vocês estavam esperando. Ok? Apesar de no grupo aqui tá aparecendo vocês, na chamada aqui não apareceu ninguém não, tá? Agora que você começar a aparecer todo mundo. E beleza. Então, voltemos para nossa conversa, tá? O que nós precisamos, então? Nós precisamos discutir como é que eu vou produzir o álcool a partir do carbonílico. Uma das sínteses, né? Nós vamos ter aqui a chamada redução de carbonílicos. Cambada, quando a gente fala de redução, quando a gente fala de redução, na química orgânica tem um princípio muito simples. O que é uma redução nos compostos orgânicos? É a entrada de hidrogênio na molécula, tá? É a entrada de hidrogênio no substrato, tá? Ou saída de oxigênio do substrato. Esse aí é um princípio básico, assim, que você fala, é redução de composto orgânico, então você já sabe que é entrada de hidrogênio. Oxidação de composto orgânico, entrada de oxigênio. Tá? A oxidação de composto orgânico, saída de hidrogênio. Redução de composto orgânico, saída de oxigênio. Tá? Sempre são os opostos. Dá para trabalhar isso tranquilo. Agora, se você quiser tirar o NOx, fique à vontade. Isso aí não tem problema quanto a essa conversa, não. Tá? Assim, então, a redução nada mais é do que essa entrada de hidrogênio. Então, de forma geral, crianças, o que nós podemos expressar? Essa redução seria uma carbonila, tá? Aqui eu não estou considerando se é um aldeído, se é uma acetona, tá? Ou se é um ácido carboxílico, eu estou colocando aqui uma carbonila de forma genérica, tá? Eu vou ter um agente redutor, vou representar dessa forma, ok? E nessa história toda eu vou ter como produto final um álcool, tá? Então, olha só, vamos lá para o Jack, né? Aqui é um carbonílico qualquer, tá? Carbonílico. Quem pode ser esse carbonílico? Pode ser um aldeído, pode ser cetona, tá? Pode ser éster, tá? Esse indivíduo aqui, esse hidrogênio para a gente, opa, fiz uma coisa que eu queria aqui, não. Esse hidrogênio aqui para a gente, ele vai ser o chamado agente redutor. Vocês viram lá na química geral que um agente redutor é aquele indivíduo que vai provocar a redução, é o provocador, né? Quem é bom na conversa de gramática, né? Agente é o provocador, né? Agente redutor, né? O indivíduo que vai provocar a redução, né? E eu vou ter como produto o quê? Um álcool. Tá? Isso aí é uma representação genérica de todas as reações. Então, toda vez que você pensou na redução do carbonílico, tenha em mente essa ideia. Tá? Eu vou ter uma carbonila, tranquilo. Eu vou ter um agente redutor, que vai ser boridereto de sódio, aluminideto de lítio, tá? Que já já a gente vai falar sobre eles. Tá? E a consequência disso para a gente vai ser a produção de quê? De um álcool. Tá? Esse é um caminho, né? E existem vários outros caminhos aí que nós vamos chegar nessas conversas ao longo do tempo. Tá? Bom, como nós vamos trabalhar com dois grupos por enquanto, tá? O que eu vou ter? A redução simples, essa redução a partir do carbonílico, principalmente de aldeído de cetona, o que nós vamos ter? Se eu tiver um aldeído, tá? Se eu tiver um aldeído, a redução do aldeído, tá? Vamos colocar assim, a redução de qualquer aldeído, tá? A redução de qualquer aldeído, ele vai me dar como produto, tá? Álcool primário.
Tá bom? Álcool primário. Vou escrever assim, ó, álcool primário. Qualquer aldeído faz assim. Por quê? Porque a redução vai trabalhar no carbono da extremidade. De qualquer forma, eu sempre terei o quê? O trabalho no carbono da extremidade. Então, eu sempre terei o que? O produto final, um álcool, onde a hidroxila vai ficar em um carbono primário. Então, qualquer aldeído, tá? Qualquer um. Pode ser do metanal ao hexanal. Aí você sempre terá a formação de um álcool primário, tá? Então, assim, de forma geralzona, nós podemos pensar dessa forma, tá? E pensando nas cetonas, crianças, olha só, não, vamos fazer de outra forma, vamos manter o padrão. Pensando nas cetonas, nós poderíamos ter assim, ó, certo? Representação genérica, não importa o tamanho da cetona, tá? Não importa quem é essa cetona. Eu vou ter uma redução? Vou ter uma redução, tá? Vem o íon hidrito aqui, que já a gente vai falar dele, né? Essa redução vai me dar como consequência, ok, exatamente isso que você está pensando, um álcool secundário. Por que dá um álcool secundário? Porque sempre o grupo funcional aqui vai estar rodeado, ladeado, né, a dois carbonos. Então, ele sempre vai ter como consequência o quê? Uma redução, uma entrada de hidrogênio, dando como produto o quê? Um álcool primário, tá? Gente, esse agente redutor, tá? Esse agente redutor nosso, ele pode ser dois indivíduos. Ele pode ser o boridrito de sódio, que é o NaH4, tá? Boridrito de sódio. Ele é o mais usado porque ele é barato, e ele é assim, vamos colocar que ele é fácil de manusear, porque eu posso trabalhar ele à temperatura ambiente, posso trabalhar ele no sistema aberto, sem problemas, né? É tranquilão ele. Tá? É um pozinho bem fininho, branquinho, tá? Então, boridrito de sódio, ok? É o mais simples, é o mais tranquilo de trabalhar, tá? Geralmente você vai ver boridrito de sódio escrito assim embaixo da setinha, ó, ETOH. Que é isso? É porque ele é solúvel em etanol, né? Então geralmente se usa etanol como solvente ou água, tá? Mas sempre sim vai ter envolvido também um ácido, que já já a gente vai falar sobre ele, tá? Outra forma, tá, de gerar agente redutor no meio. Opa, desengasga. Outra forma de gerar o agente redutor no meio, tá, crianças? É um outro agente redutor que é um pouquinho mais forte, tá? Que no caso é o aluminideto de lítio, tá? Cruz credo, não é cruz credo, não, é assim, ó, Li de lítio, tá? Alumínio, ok? H4. Tá joia? Presta atenção numa coisa. Aqui está entrando na conversa um tal de lítio. Disputadíssimo no mundo, tá? Por que ele é disputadíssimo no mundo? Com essa ideia aí da corrida atrás de fontes de energias renováveis, né? Então nós estamos em busca da substituição dos combustíveis fósseis, das combustões, né, por outras fontes alternativas, né? E uma delas são os acumuladores de energia, que popularmente nós chamamos de bateria. Né? E um dos metais que são utilizados para a produção de baterias, né, e essas ligas melhores, um deles é o lítio. Né? E ele é um elemento raro e, consequentemente, ele é caro. Tá? Então, assim, acaba que esse catalisador, esse aluminideto de lítio aí, além de ser muito caro, ele é muito difícil de ser trabalhado, porque o lítio é extremamente reativo. Tá? Tanto que, assim, para eu trabalhar com aluminideto de lítio, eu não posso ter água nas proximidades. Né? Ele é um agente higroscópico, que se ele absorve água, ele explode, que é uma beleza. Tá? Ok? Bom, isso aí são os chamados agentes redutores, tá? Esses agentes redutores, eles vão gerar para mim um hidreto. Hidreto, o que é isso? Hidreto, crianças, nada mais é do que o hidrogênio com dois pares de elétrons na forma de um ânion. Tá? Então, eu vou ter aqui uma coisa chamada o quê? Íon hidreto. Cambada, quando eu tenho o íon hidreto, né, ele é também popularmente chamado de quê? De base
de Lewis, né? Quando eu tenho uma base de Lewis, esse indivíduo, então, você pode chamá-lo de quê? Nucleófilo. Ah, então isso aí é um nucleófilo. Isso aqui é um nucleófilo e é um nucleófilo, ó, pancada, tá? Ele é muito forte. Tá? É uma reação que ocorre muito rápido. Por quê? Hidrogênio não é eletronegativo, ele só tem um próton para segurar 2 elétrons, então isso tem um raio muito grande. Esse par de elétrons pode ser cedido com muita facilidade, consequentemente, ele age muito fortemente como base, né? Ou como um nucleófilo forte. Tranquilo? Bom, né? O que nós temos para seguir, então? Quando se fala desse hidreto, tá? Como ele vai ser um nucleófilo, o que nós vamos ter? Crianças, essas reações de redução em carbonílicos, tá? Nós podemos colocá-las, que elas vão ser conhecidas como adição. Que tipo? Adição nucleofílica. Nucleofílica. Então vai ter a entrada de um nucleófilo, o primeiro ligante vai ser o nucleófilo, que no caso vai ser o hidreto. Ok? Então eu vou ter uma adição nucleofílica. Crianças, então, o que eu posso pensar? Olha que coisa mais linda, mais cheia de... não tem nada a ver, tá? O que nós vamos ter? Criança, a reação é muito simplesinha. Olha tanto que o mecanismo de todas as adições nucleofílicas em carbonílicos é simples. Ó, tá aqui uma carbonila, tá? Eu vou gerar no meio, devido ao agente redutor, um hidreto qualquer. Eu vou até abusar das cores aqui, vamos colocar uma outra cor aqui. Ó. Eu vou usar um hidreto, certo? O hidreto está o parzinho direto. De onde que veio esse hidreto? Né? Olha só, crianças, quando eu estou falando lá do meu agente redutor, olha a quantidade de hidrogênio que tem nesse grupo, a quantidade de hidrogênios, né? É muito grande, então tem um rompimento, uma ligação com muita facilidade ali, tá? Já a gente vai chegar nesses detalhes sórdidos aí. O que vai acontecer? Esse parzinho de elétrons, tá? Ele vai atacar aquela densidade de carga positiva que tem nesse carbono carbonílico aqui, ó. Tá? Então vai haver um ataque nucleofílico em cima desse carbono. Ok? Ataque nucleofílico. Bom, o que vai ter como produto aqui? Nós vamos ter um produto, né? Na verdade ainda não é um produto, nós vamos ter aqui um intermediário de reação que será um indivíduo reibridizado. Tá? Ou seja, eu terei um carbono que ele está com as duas ligações normais dele, tá? Ok? O oxigênio continua aqui, tranquilo? Vou colocar por partes, tá? O hidrogênio, que é azul aqui, ó, entrou, beleza? Tranquilo? Quando houve o ataque nucleofílico, presta atenção aqui, ó. Quando está chegando um par de elétrons, aqui também não tem um par de elétrons que forma a ligação π, então para alguém chegar, alguém sai. Então esse par de elétrons vem aqui para cima do oxigênio. Então eu passo a ter aqui sobre o oxigênio, ó, além dos pares normais dele, um parzinho que era da ligação π. Então esse oxigênio agora ficou com uma carga negativa. Tá? Bom, o que eu tenho agora? Eu tenho uma coisa chamada intermediário da reação, que seria esse pedaço aqui, ó, ok? Qual é o interesse nosso nesse grupo? O interesse nosso é essa situação aqui, ó. Eu saí lá de um carbono sp2, agora aqui eu tenho um carbono o quê? sp3. Eu reibridizei, eu reorganizei a molécula. Tá? Bom, ótimo, joia, isso aí tranquilão. O que vai acontecer? Isso aí não é estável ainda, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente geralmente trabalha aqui com meio ácido, né? Então, numa sequência, né, de transformações, o mecanismo não dá para a gente discutir por completo, né? Mas aqui nós vamos ter um meio ácido, ó. Okay? Um meio ácido. Tá? Esse meio ácido, então, aliás, eu vou até colocar esse meio ácido aqui de outra cor, que aí você vai visualizar a ideia. Ó, o meio ácido. Ué, rapaz, que coisa. Minha caneta falhou. Minha caneta verde escreveu de preto. Aqui, ó, H3O+. Pronto. Certo? O que nós teremos? Nós teremos um desses prótons sendo capturado, um desses prótons do H3O+, aqui sendo capturado por esse par de elétrons que está em excesso na molécula de água. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? A ligação carbono, a ligação carbono, a ligação oxigênio, certo? Quem é que tinha chegado? Nós já tínhamos entrado aqui com
Um hidrogênio que veio do íon hidreto. Certinho? Que veio lá do meu agente redutor. Ótimo, lindo, maravilhoso, Lewis. Quem que era o outro? Ah, eu coloquei de verde, né? O outro hidrogênio aqui, ó, que vai formar a molécula de álcool, veio do meio ácido que eu estou usando. Ok? E sobra água como subproduto. Então, isso aqui é a descrição, assim, resumida e bem resumida, daquilo que nós chamaríamos de mecanismo da reação. Ou seja, um ataque nucleofílico do hidreto. De onde é que veio esse hidreto? O professor me lembra aí, tira as escamas dos meus olhos, né? Então, tirando as escamas dos teus olhos, né, meu querido, esse hidrogênio aqui, ó, ele veio ou do boridreto de sódio, tá? Ou do aluminideto de lítio, ok? Ele está vindo aqui. Tá? Então, eu não gerei isso de lugar, veio do aquém, do além dos mortos, não. Ele veio de um dos reagentes que eu estou usando, que a gente chama de, exatamente, agente redutor. Tranquilo? Ok? Joia, lindo, maravilhoso. Então, esse hidreto foi gerado a partir desses indivíduos aqui, ó, tá? É o ataque dele, ok? Assim, ó, ousando, abusando, né, da coisa. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uma rasgadinha no papel aqui pro cantinho. Aqui, ó. Boro, certo? O boro, na verdade, ele teria que fazer 3 ligações, vocês concordam comigo, né? Certo? Então, vamos fazer essas 3 ligações bem do jeitinho certo. Aqui, ó. Ele, na verdade, ele é assim, né? Trigonal. Certinho? Como ele tem mais um, esse hidrogênio está aqui. Então ele já virou uma carga negativa, certo? Aí tem o danado do sódio. Como é que o sódio está aqui? O sódio entra como um cátion. Isso aqui é um pedaço iônico, um pedaço covalente. Tranquilo? Então, um desses parzinhos de elétrons aqui, ó, ele que vai atacar lá, ó. Ok? Ele que vai agir como nucleófilo. Qual desses hidrogênios? Tudo é igual, tá? Todos os hidrogênios são iguais. Tranquilo? E eu represento ele solto assim, eu represento ele solto aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, menino. Ó, eu represento o hidreto dessa forma e não dessa forma aqui, porque aí você visualiza a ideia do nucleófilo aqui. Aqui você tem maior dificuldade de entender o nucleófilo, tá? O alumínio também é a mesma ideia, porque o bório e o alumínio são do mesmo grupo, né? Então o tipo de ligação é a mesma. Tranquilo? Viu aí, né? De onde é que está vindo a história do hidreto, né? Ótimo, lindo, maravilhoso. Eu tenho outros geradores de hidreto, tá, gente? Mas o que acontece é que o boro-hidreto é o mais barato e é o mais simples de trabalhar com ele, né? Tá? Então, assim, isso aí facilita bastante as nossas transformações, as nossas reações, né? Bom, crianças, então vamos ver aqui, ó, um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem legalzinho aqui para a gente pensar quando se trata dessas reações genéricas, né? Eu mostrei que eu fiz com um grupo qualquer carbonílico, né? Como nós vamos falar de aldeído de cetona, peguemos, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó. Opa, tá? Opa, tinha ficado tão legalzinho, né? Dupla O, hidrogênio, ok? Quem que é esse indivíduo aí? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4. Ele é um? Isso, um butanal. Tranquilo? Como é que eu teria? A reação ocorre em 2 etapas, né? O que seria uma reação em 2 etapas? Primeira etapa, você pode escrever. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim, em 2 etapas, ó. Eu tenho lá o boro-hidreto de sódio, tá? Boro-hidreto de sódio, ok? Vou colocar aqui, ó, ETOH, tá bom? Para dizer que é o solvente que eu estou trabalhando. É porque vou usar solvente mesmo, professor? É porque ele é polar e o aldeído também é polar, né? Tá? Então funciona, que é legal, né? É mais fácil depois também de separar um do outro, tá bom? É mais fácil que mexer com a água. Crianças, o que nós temos aqui ainda, tá? Essa é uma primeira transformação, tá? Geralmente você vai ver nas equações, tá? Algo assim, ó. Etapa 1, tá? E etapa 2. O que é a etapa 2? É o meio ácido, tá? Eu coloco tudo direto, tá? Geralmente eu coloco tudo direto. E aqui você vai colocar que está no meio ácido, tá? Pronto. Beleza. O que você teria como produto final? Uma maravilha, né? 1, 2 e 3, certo?
com mais um carbono na extremidade, nós temos o 4. Tranquilo? O que eu vou ter na extremidade agora? Ao invés de ter uma carbonila, eu passo a ter o quê? Uma hidroxila. Eu formei aqui como produto principal, né, o chamado butan-1-ol. Butan-1-ol. Você saiu aqui do butanal, formou butanol. Foi uma redução? É óbvio que foi uma redução. Por que foi uma redução? Urubu-selva aqui comigo, ó. Extremidade estava assim, ó, dupla O, hidrogênio, certo? E aqui para trás, outros carbonos. Beleza. Carbono, carbono, carbono. Beleza. Show de bola. Na outra extremidade, ali, o que eu tenho? Ó? Carbono, agora eu tenho OH, ok? Eu tenho hidrogênio e eu tenho o resto da cadeia, certo? Ficou lindo, maravilhoso, ficou quase um espetáculo isso aí. Olha só, é redução? É, por quê? Só se você olhar o produto, o que tem no produto? Ó, tem mais hidrogênio do que no reagente. Tem mais hidrogênio do que no substrato. Já é um indício de redução. Lembra que eu comentei? Tá? Entrou hidrogênio? Entrou, então, redução. Tem medo de ser feliz. Bonito, assim, lindo, maravilhoso, tá? Ah, eu quero provar esse negócio. Então vai lá. O que eu tenho? O NOx do oxigênio é 2, o NOx do hidrogênio é mais 1, carbono ligado a carbono é 0, né? Então, menos 2 mais 1 aqui é mais 1 para virar 0 na conversa. Certinho? Ó, menos 2 mais 1, 0 em cima do carbono. Fechou? Fechou. Lembra aquele velho deitado? O somatório das cargas de uma molécula neutra tem que ser igual a 0. Pronto. Tá? Vocês viram isso lá na química inorgânica, ou não, é na química dos elementos, ou química geral, do jeito que vocês quiserem chamar aquele negócio lá. Olha aqui, ó. Mais um, mais um, mais um, e o menos 2. Certo? Certo. Deu mais 3 com menos 2, então eu vou precisar de ser o quê? Menos 1. Certinho? Certinho. Olha só o que aconteceu. Saiu de mais 1 e chegou em menos 1. O que aconteceu? Eu cedi ou eu recebi elétrons? Eu recebi mais cargas negativas, né? Eu estava lá em mais 1, ok? Aí eu recebi uma carga negativa, virou 0. Recebi mais uma carga negativa e agora virou o quê? Menos 1. Eu estou com uma carga negativa a mais na receptação. Então, o que aconteceu? Eu recebi 2 elétrons, né? Seria a variação de elétrons aí, né? Consequentemente, se eu recebi, eu sofri o quê? Este carbono sofreu uma redução. Ele recebeu elétrons. Ótimo, lindo, maravilhoso. Isso aí foi para o aldeído. Lembra que eu falei para vocês que todo aldeído vai me dar como produto o quê? Um álcool primário. Né? Um álcool primário. Ótimo. Fantástico isso aí, tá? Eu posso, a partir desse álcool primário, formar outras coisitas mais. É viável? É viável. Dá um bom rendimento? Dá um bom rendimento, tá? É uma reação simples de ser feita, tá? Não demanda grandes custos e investimentos nisso aí, não, tá bom? Porém, vamos fazer uma acetona também, né? Podemos fazer uma acetona também? Vamos lá, fazer uma acetona aqui. Aqui, fazendo uma acetona aqui, crianças. Tá. Vou fazer assim, ó. Fazer para você, não importa o tamanho da cadeia, né? Fica um pouquinho, vou colocar assim, ó. CH2, CH3. Tá? Tá. Você tem lá, certo? Primeira etapa, segunda etapa. Vou colocar tudo escrito do jeito que eu gosto mesmo, tá? Aqui, ó. NaBH4, tá? Etanólico na primeira etapa. E a segunda etapa você trabalha com o meio ácido, ok? Equação de 2 etapas. Isso aí nós já falamos, tá? Isso é comum, ok? Sempre quando aparecer assim é porque você vem na sequência lógica, de cima para baixo, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira, quarta, tá? Algumas reações vão N etapas, né? Aqui são 2. O que eu vou ter, então? Eu terei a produção de, no caso, um álcool secundário. Opa. Por que é secundário? Porque a cetona, né, o grupo funcional da carbonila está no meio de uma cadeia, né? Então aí eu sempre terei como produto um
álcool secundário. Crianças, um álcool secundário, tá? Isso procede, é uma redução? É uma redução. Por que que eu sei que é uma redução? É uma redução porque você já percebeu a mudança da hibridização, né? O carbono de sp2 deu origem a carbono sp3, no carbono carbonílico não tinha hidrogênio nele, agora você já tem hidrogênio ligado diretamente nele, né? Então você já sabe que é uma redução. De teimosia, você vai lá e tira o NOx, né? -2, não tem ninguém aqui, porque de um lado e de outro é carbono, né? Então aqui é isso, +2, porque somando tudo aqui nesse meio dá 0. Bom, lá do outro lado, o que que eu tenho? Mais 1, -2, e quanto que eu tenho aqui? Mais 1. Mais 1, mais 1, -2, então aqui vai dar quanto? 0. Cambadinha, eu saí de +2 e cheguei aonde? A 0. Certo? Isso quer dizer que ele recebeu elétron, ele estava em -2, chegou um elétron, o que que aconteceu? Ele virou +1. Chegou mais um elétron, ele chegou agora a 0. Certo? Beleza? Então foi a entrada de elétrons, então houve uma redução. Tranquilo? Joia? Bom demais, né? Então tá fácil quanto a essas ideias, tá? Agora, se eu usar o aluminideto de lítio, tá? Ou o hidreto de lítio e alumínio, como preferirem aí a nomenclatura, tá? Eu falo aluminideto de lítio, tá? Cambada, é porque é uma nomenclatura chamada trivial, tá? Se nós fôssemos seguir aquelas regras base da nomenclatura lá da química inorgânica, né? O coerente seria chamar esse indivíduo de tetrahidrofurano, tá? Ou também chamado de alumínio, calma, hidreto de alumínio, hidreto de lítio e alumínio, quase não sai, tá? Porque é muito complicado, falei, você tem hidreto de lítio e alumínio, então fala logo aluminideto de lítio que resolve a conversa, tá? Ok? É mais comum você achar o nome aluminideto de lítio por aí, tá ok? Mas você vai saber de quem que se trata, do que se fala cada um, tá? Perguntas? Não? Tranquilão? Posso fechar esse assunto? Posso, né? Então, fazendo aquele revival de sempre. O que eu tenho? Toda vez que eu tiver uma redução de carbonílicos, sendo aldeídos e cetonas, o que eu vou ter como produto? Bom, se o aldeído e cetona é o meu substrato, eu posso só produzir álcool primário e álcool secundário, certo? O meu agente redutor, os meus agentes redutores são alguém que vai gerar para mim no meio, in situ, se aparece esse nome para você, gera in situ. Falei, gente, o que é isso? In situ é dentro, no meio, tá? Cito, S-I-T-O, citó, tá? Gera in situ o hidreto, tá? Que vai ser o meu nucleófilo, por isso que é chamado de reação de adição nucleofílica. E nem precisaria falar que é uma adição, cambada. Por quê? Porque toda vez que eu tenho carbono sp2 e a transformação ocorreu em cima do carbono sp2, você está tendo uma reação de adição, tá? Isso aí, você já faz a coisa transpirar, né? Já sai lá do seu âmago, fala, beleza, carbono sp2 ali vai ter a reação de adição. Já suspeitei desde o princípio, né? Então, se eu tenho aldeídos, não importa qual o tamanho desse aldeído, eu vou ter álcool primário. Se eu tenho cetonas, eu tenho álcool secundário. Entre aldeídos e cetonas, os aldeídos são mais reativos, são mais fáceis de reagir, porque o grupo funcional está na extremidade, e as cetonas, devido ao impedimento espacial, né? Toda aquela ideia do grupo estar protegido e tudo mais, dificultam as reações. Ou seja, as reações de cetonas são mais lentas. São mais lentas, tá? Tanto que se eu precisar aumentar muito o rendimento e eu estiver trabalhando com cetona, ao invés de usar o aluminideto de sódio, tá? O boridreto de sódio, a gente usa o aluminideto de lítio. Tá? Porque é uma reação que vai ser com mais calorias, eu tenho que fazer um aquecimento, então vamos dizer assim, eu acelero o processo da reação, ok? Joia, legal. Bom, crianças, eu já falei disso para vocês, então é isso, tá? Então, quando se trata dessa redução, nós temos essa caracterização, entrada de
hidrogênio na molécula orgânica, tá? Ótimo, lindo, maravilhoso, beleza, então tá aí a mecanística. Lá na bioquímica, né, vocês vão ver muito essas reduções de carbonílicos, tá? Vocês vão ver muito um tal de NADH, mas só que é maiúsculo, tá? É tudo assim, ó, NAD, tá? NAD. NAD mais, certo? Que é o oxidado, e o NADH, que é o reduzido, né? Que é o agente redutor dentro do nosso sistema fisiológico. O NADH é chamado de nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Ó, que nome bonito, hein? A gente chama só de NAD, NADH, tá bom? Beleza? Ele trabalha lá ele trabalha no nosso sistema fisiológico, tá? Junto com na redução da chamada acetilcoenzima, tá? Essa acetilcoenzima, ela está em praticamente todas as sínteses do nosso sistema fisiológico, tá? Recebendo hidrogênio, tirando hidrogênio, ou seja, reduzindo ou gerando oxidações, ok? Bom, isso aí vocês vão ver em bioquímica, na DH, nada demais, tudo mais, tá? Até rimou, né? Na DH, nada demais, tudo isso aí faz parte do sistema. Bom, que mais? Deixa eu ver se me lembro dessa redução. Essa redução está ótimo sobre isso. Apesar de não ser o foco nosso agora, apesar de não ser a ideia inicial, tá? Porque eu quero trabalhar o de cetona primeiro, né? Mas assim, ó, em suma, ácido carboxílico, o grupo funcional não está na extremidade? Está, né? Então, o que vai dar a redução dele? Álcool primário. Aldeído de cetona, né? Nós já vimos. O que foi outro? Éster. Éster é ruim de trabalhar porque ele dá misturas, né? Ele dá álcool primário e outros grupamentos, tá? As amidas também vão dar álcoois primários, tá? Mas assim, em suma, o que nós precisamos trabalhar é a aldeído de cetona por enquanto, tá? Que é o nosso ponto de de trabalho nesse momento, tá? Então, trabalhar os aldeídos de cetonas. Crianças, então, redução de aldeído de cetona é isso aí, tá? Tem mais alguma coisa? Tem. Agora nós vamos entrar na outra parte da síntese, né? Vamos entrar numa chamada síntese de carbonílicos ou síntese de álcoois, né? A partir de reagentes de Grignard. Tá? É uma redução também, é uma reação de adição nucleofílica. Só que ao invés de usar um hidreto, né, um hidrogênio, nós vamos trabalhar com outro pedaço de molécula bem maior, tá? Uma molécula que a gente chama de reagente de Grignard. Tá? Lá na química inorgânica, vocês estudaram ele como organometálicos. Não sei se vocês têm ouvido falar desse tipo de grupamento, né? Organometálicos. O que é um organometálico? É um pedaço de molécula orgânica, que é uma molécula carbonada, né? Que tem na sua estrutura dois fragmentos de metais, que geralmente é um magnésio ou lítio, tá? E um halogênio, ok? Tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa conversa, desses grupos de organometálicos, tá? Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Vamos ver aqui, ó, álcoois a partir... como é que eu poderia colocar aqui? Vamos colocar assim, ó. Reagentes de Grignard. Victor Grignard. Tá? O que é reagente Grignard? O reagente Grignard é um organometálico. Tá? Então, de forma genérica, a gente representa o reagente de Grignard, vocês viram isso na inorgânica, né? Olha só, RMgX, ou se não, ARMgX. Pode ser lítio também, tá? Mas o lítio é muito caro. Tá? E eu já disse para vocês por que ele é caro, né? Então deixa quieto lá. O que eu tenho aqui, ó? Quando é R, a gente chama de um aleto de alquil magnésio, né? Aqui, ó, aleto de alquil magnésio. Tá? É um organometálico. Olha só, é muito mais fácil, né? Falar assim, não, é um organometálico, do que ficar falando o nome desse tamanho, né? Quando é R vem do grupo o quê? Arila, de aromáticos, né? Então você vai chamar esse indivíduo de quê? Aleto
de aril, que é de arila, né? Magnésio. Tá? É um grupo areno, né? Então, se eu tiver um grupo carbonado, ok? Beleza? Então, o que que acontece, meninos? Nessa estrutura aqui, por eu ter um halogênio, que é um elemento muito eletronegativo na conversa, eu vou ter um polo negativo que polariza a molécula aqui, ó. Certo? Então, meu reagente de Grignard, tá? O meu reagente de Grignard, ele vai agir para a gente aí como sendo o quê? O meu nucleófilo. Tá? Entre o magnésio, você lembra que o magnésio tem carga 2, né? Entre o magnésio e o haleto, eu tenho uma ligação iônica. Então, essa aqui é uma ligação iônica. Ok? Entre o magnésio e o carbono, eu já tenho uma ligação covalente. Então, é uma molécula bem excêntrica, né? Tá? Então, eu vou ter esse grupo aqui, o carbono, é ele quem vai fazer parte da estrutura, é ele que vai ligar-se à molécula. Quais são as vantagens, então, de usar um organometálico? Quais são as vantagens de um organometálico? Vamos lá. Nós temos aqui um organometálico. Organometálico. Qual é a vantagem de usar o organometálico em detrimento à redução por hidretos? Né? Bom, a primeira vantagem é que eu vou acoplar cadeias carbônicas, tá? Esse é um dos pontos legais dessa reação, tá? Então, você pode colocar aí como um dos pontos, né? Que nós vamos ter aqui é crescimento da molécula orgânica, tá? Então, você vai ter aqui, ó, um crescimento da molécula. Vou colocar, tá bom, vocês mesmo, molécula. Aliás, vou colocar uma coisa mais fácil de se entender, que ficou horroroso. Um crescimento do número de carbonos no substrato. Então, quando o substrato sofrer a transformação, além da redução normal que nós estamos tratando, tá? Eu vou ter a entrada de carbono nessa molécula. Então, eu vou aumentar o número de carbonos, eu vou ter um acoplamento de carbonos na estrutura, tá? Isso é fenomenal, isso é fantástico, tá? Isso aí é um ganho extremamente significativo. Por quê? Porque eu estou aumentando a cadeia carbônica. E assim, um dos sonhos dourados quando você está fazendo uma reação é justamente conseguir aumentar o tamanho da cadeia. Tá? Porque ao aumentar o tamanho da cadeia, você está ganhando em número de indivíduos na estrutura. Ok? Tranquilo? Então, ó, qual é a vantagem que eu vou ter entre fazer uma redução simples, essa redução com os hidretos, tá? E eu utilizar um organometálico como agente redutor? Simples demais, muito tranquilo, tá? Qual que é o basicão? Sim, que eu vou ter um aumento do número de átomos de carbonos na estrutura orgânica, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de carbono no meu substrato. Ok? Joia? Fácil, né? Então vocês não vão jamais esquecer disso, tá? Então, toda vez que eu tiver uma reação com organometálico, eu sempre terei ganho no número de átomos de carbono, tá? Eu sempre terei aumento do número de carbonos da estrutura. Tá? Isso é de suma importância, tá? Então, beleza. Como que nós vamos pensar nisso? Vamos lá. Então, é lógico, né? Continua sendo uma adição, tá? Deixa eu escrever isso aqui para vocês, senão a gente acaba voltando. Continua sendo o quê? Adição nucleofílica, tá? Continua do mesmo jeito. Adição nucleofílica. Tranquilo, né? Alguma pergunta? Não, tá. Ótimo, beleza. Então, toquemos a conversa. Crianças, a reação genérica disso aqui, eu teria uma carbonila qualquer, um reagente Grignard, né? E como que eu vou expressar isso para você? Aqui, ó, vou colocar assim, ó, RMGX mais
Essa reação também ocorre em multi-etapas, tá? 2, 3 etapas, que ela vai ocorrer em meio ácido também, tá? A gente precisa de um ácido para protonar o meio. Aqui é uma carbonila genérica, tá? Pode ser aldeído de cetona, tá bom? Pode ser aldeído de cetona. Aí eu vou colocar aqui que já está em meio ácido, ó, vou colocar assim, H+, tá? O que eu teria como produto? Meninos, assim, o fenomenal, o fantástico dessa transformação aqui é que eu tenho, aqui vai virar hidroxila, estou colocando todo mundo azul aqui, está entrando o hidrogênio, tá? Tem mais, ó, 1, 2, 3 ligações, tranquilo? Beleza até aí? Joia. O que vai haver aqui? E ainda vai ter a quarta ligação, que é aquele grupo R ali, ó. Tá? Então eu tenho a entrada desse R, no lugar de entrar apenas o hidrogênio, eu tenho a entrada desse grupo. Se eu tiver 10 carbonos, eu vou ganhar em 10 carbonos nessa molécula. Se eu tiver 100 carbonos, eu vou entrar com 100 carbonos nessa molécula. Lógico que 100 eu estou exagerando, tá? É só para vocês terem uma noção da ideia. Então, o nucleófilo vai atacar o anel e você vai ter... Eu pensei em aromático já. O nucleófilo vai atacar no mesmo lugar daquele do hidreto, tá? E tendo como um produto um álcool, tá? Só que é um álcool de cadeia maior, tá? Ok? Belezinha? Joia? Ótimo. Então, lembrando de um fato, aquela reação de redução com hidrogênio, com o agente redutor, aquilo acontece no sistema fisiológico. Essa aqui não é? Porque eu estou trabalhando com metais, metais, eu não tenho essa reação no sistema fisiológico nosso, tá? Assim, a redução de carbonila, que envolve a adição de um hidreto nucleófilo, que é aquela anterior, não tem crescimento de cadeia, a reação de Grignard envolve a adição de uma cadeia carbônica à carbonila, tá? Então, a cadeia carbônica que vai ser o meu nucleófilo, ok? Joia? Tranquilo? Sim, sim, né? Ótimo, então nós temos essa caracterização da estrutura, tá? Então, olha só o que nós podemos pensar depois. Opa, deixa eu apagar esses rabiscos meus aqui. Opa. Aqui, exemplo, ó, crianças. Exemplo, depois a gente vai colocando alguns detalhes, tá? Vamos pegar aqui, ó. MGBR, tá? Brometo de ciclohexilmagnésio. Ciclo, cadeia fechada, hexa de 6, e o porque eu estou considerando ele como uma ramificação, tá? Ok? Então, vou colocar alguns exemplos aqui de reação de Grignard, tá? Vou colocar aqui, para começo de conversa, o metanol. Peraí, antes de falar disso... não, vou falar de outra coisa. Peraí, antes de dar um exemplo aqui, peraí. Não, espera aí. Tá ficando doido? Completamente, tá? Crianças, eu esqueci de um detalhezinho sórdido aqui, ó. Simples, ó. Reagente de Grignard, certo? Se a molécula orgânica, o substrato orgânico meu for um metanal, vou facilitar a conversa aqui, ó. Se for um metanal, o que eu vou ter como produto? Eu vou ter como produto um álcool primário. Essa não mudou em nada, mudou, porque aqui a cadeia cresce, tá? Eu aumento o número de carbonos. Lembra, lá na redução eu não aumentava o número de carbonos, tá? Se eu tenho um aleto de magnésio, MgX, tá? Mais qualquer outro tipo de aldeído, tá bom? Qualquer outro tipo de aldeído. Eu vou colocar aqui a R cadeia maior de aldeído, tá? O que eu vou ter como produto? Eu vou ter um álcool secundário. Lembra que lá na redução, com o hidreto, né? Eu só produzi o quê? Álcool primário, porque o grupo funcional sempre estava na extremidade, né? Então, quando eu tenho metanal, que é o menor dos aldeídos, eu tenho álcool primário. Quando eu tenho qualquer outro tipo de aldeído, eu terei com vocês o quê? Um álcool secundário, tá? Beleza? Beleza. Agora, o fantástico, espetacular da coisa, que além de ter o crescimento da cadeia, é o que vai ocorrer com cetonas, tá? O que vai acontecer com cetonas? Se eu tenho um RG, RMX, tá?
reagindo com uma cetona, vou até tirar isso daqui, vou colocar de outro jeito, vou colocar assim, ó. Vou colocar cetona aqui, ó. O que eu vou ter como produto? Eu vou ter como produto, crianças, um álcool terciário. Vou ter um álcool terciário como produto. Olha que espetáculo, cara. Porque lembra que lá na redução com hidretos, né, eu produzia somente álcool primário e álcool secundário. Agora aqui eu já estou aumentando o tamanho da cadeia, que é uma coisa espetacular, tá? E eu ainda estou tendo um álcool terciário. Fez uma ideia que eu preciso de um álcool terciário. Ué, moleque, você precisa de cadeias maiores? Sim. Na indústria farmacêutica, para eu produzir os fármacos, né, fazer a síntese dos fármacos, eu vou crescendo a cadeia. Eu saio de um pré-fármaco, de um pró-fármaco, não pré, um pró-fármaco, que é uma molécula que vai ter uma transformação, e a partir dela eu vou chegar ao fármaco de interesse meu. E geralmente eu estou gerando acoplamento, geralmente eu estou gerando, foi horroroso, foi tenebroso. Né? Mas o que vai acontecer é acoplamento de outras moléculas para gerar um crescimento. Tá? Logo com os exemplos, a gente vai, vocês vão percebendo a grandiosidade, né, das reações de Grignard, tá? Crianças, olha só, colocando um exemplo bem fácil, vou fazer um exemplo para cada caso aqui, para a gente fechar esse primeiro ponto de conversa. Vamos colocar um exemplo tranquilo. Vamos pegar vou pegar aquela molécula que eu estava fazendo. Essa aqui, ó. Ciclohexil, o cloreto de ciclohexil magnésio, tá? Pode ser? Pode ser, né? Olha aí, ó. Tá? Lembra que eu tinha colocado para vocês, né? Por que é ciclohexil, né? Ciclohexil, porque aqui é 6 carbonos, cadeia e tudo mais. Eu vou começar aqui, vamos colocar o primeiro indivíduo, o metanol, tá? Metanol. Vou colocar o metanol em azul aqui. Certo? Tranquilo, tá? Vai haver a reação em várias etapas, tal. Essas reações também, essa reação de redução simples vai ocorrer em meio ácido, isso a gente já havia falado anteriormente, tá? Agora H+, tá? Geralmente é um solvente aprótico, né? Então o que a gente usa? Éter, é um dos solventes que a gente usa bastante nessas reações, tá? Por quê? Porque o éter não vai interagir com a carbonila, tá? Não vai haver uma reação com a carbonila, tá bom? Meninos, o que eu tenho aqui? Depois eu vou discutir o mecanismo com vocês. Por enquanto eu estou mostrando as reações gerais, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele vai atacar essa carbonila aqui, ó. Ok? Em várias etapas, tá? Aqui eu vou mostrar só o resultado que vai ter no final. Então, o que eu vou ter aqui no final? Colocando aqui a carbonila para vocês, ó. Vai virar OH aqui, tá? Hidrogênio que já existiu, vou colocar os dois aqui. Vou até colocar de forma diferente. Peraí. Assim, OH, certo? Hidrogênio, que é o que estava aí, ok? E eu vou acoplar aqui, ó. Quem que vai ser acoplado aqui? O ciclohexil, ok? Então eu vou acoplar aqui o ciclohexil, ó. Pronto. Então eu saí de uma cadeia de um substrato orgânico que tinha aqui, ó, um carbono aqui, certo? Sempre o substrato orgânico vai ser aquela que vai sofrer a principal transformação, tá ok? E passei agora a ter o quê? Um álcool primário, tá? Um álcool primário, só que agora eu tenho uma cadeia cíclica de 6 carbonos mais um de fora da cadeia. E eu tenho agora 7 carbonos na molécula como um todo, ok? Isso é um ganho espetacular, tá? Isso é fantástico quando se trata da molécula. Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. MGBR. Eu estou colocando o telogênio só para que vocês entendam que pode ser qualquer um, tá? Vamos colocar deixa eu ver. Aqui, ó. Não vou colocar forma de linha, não, porque forma de linha demora para visualizar, né? Vou colocar assim, ó. H3C, T, dupla O, hidrogênio, tá? Pode ser, né? Claro. Aqui, ó. Meio ácido.
Deixa eu ver como é que tá. Eu vou reduzir o tamanho da tela, eu acho que vai ficar muito pequeno. Estou olhando o retorno aqui para ver se dá. Assim dá, né? Acho que tá, se eu estou enxergando bem, vocês também estão, né? Eu acredito, né? Bom, o que eu vou ter aqui, ó? Se tiver ficado muito pequeno, vocês me avisem, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Presta atenção, ó. Eu vou ter o ataque, tá? Desse carbono aqui, ele vai vir aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Eu vou virar a molécula. Eu vou colocar OH, certo? Tinha um hidrogênio, vou colocar esse hidrogênio aqui, certo? E tinha o CH3 ligado a ele, ó. Tá bom? Aí nessa ligação que tá sobrando aqui, ó, eu vou ligar esse anel. Pronto. Só que eu saí de onde? Eu saí de uma cadeia, não? De uma cadeia que tinha 2 carbonos, era um aldeído, e deu origem agora a uma cadeia com 8 carbonos, e é um álcool secundário. Tá? De um álcool secundário eu posso oxidar ele e chegar onde? Numa cetona. Tá? De uma cetona eu posso aumentar mais ainda a cadeia, e assim vai. E aí eu formo um álcool terciário. Tá? Que eu já contei para vocês agora, né? O que vai dar na sequência dessas transformações, tá? Ok? Então, o que nós temos? Cada vez que eu tenho, tá? Cada vez que eu tenho uma transformação, cada vez que eu vou fazendo uma transformação, tá? O que nós vamos fazer? Sempre eu tenho que observar onde é que nós estamos, tá? O que nós temos como aldeído ou cetona, ok? A partir desse indivíduo, eu olho quem é que está chegando para saber. Eu vou formar um álcool primário, vou formar um álcool secundário, ou vou formar um álcool terciário. Tá? Então, não deu o exemplo do álcool terciário. O que nós vamos fazer? Vamos ver aqui um exemplo de álcool terciário também. Tá? Como que eu posso fazer esse álcool terciário? Ó, eu vou inverter o caso aqui. Vamos colocar assim, ó. Ó, Mg. Blowers, bromo. Pode ser? Pode, né? MGBR aqui. Plus. Crianças. Vamos fazer uma cadeia bem grande. Ó. Colocar uma dupla O bem aqui, ó. Uma ciclohexanona. Meio ácido, né? Não, continua a mesma ideia, tá? Mesma ideia, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter ataque desse carbono nesse carbono aqui, ó. Ok? Bom. Então, como é que vai ficar? Vamos lá, ó. Era carbonila, virou OH. Esse H aqui é do meio ácido, tá, crianças? Esse H que vem para cá é justamente esse hidrogênio do meio ácido aqui, ó. Depois eu que vou mostrar o mecanismo, depois a gente vai discutindo passo a passo como é que está acontecendo, tá? Porque, por enquanto, é a conversa introdutória ainda, né? O que eu vou ter agora? Aquele grupo ali, aquele carbânio, né? Aquele carbônio vai se ligar aqui, ó. Pronto. Ok? O que eu formei? Eu formei um álcool terciário. Formei um álcool terciário. Ok? Visualiza, né? Eu formei ali o que? Deixa eu ver, aqui é um etil, né? Um etil ciclohexanol, né? Etilciclohexanol, álcool terciário. Cambada, esse negócio dá um rendimento tão alto, tá? Essa aqui, ó, dá próximo a 90% de rendimento. É excelente isso, tá? Esse de álcool secundário aqui, ó, é próximo também de 75% a 80% de rendimento, tá? Ok? É muito alta a produção. Aliás, é isso mesmo, é isso mesmo. É porque esses valores também não têm muita relevância para a gente, tá? Isso aí é para quem realmente está trabalhando com a síntese que tem relevância de saber os valores, tá? Mas o que você tem que entender é que são reações que dão um bom produto, tá? Que dão um rendimento muito bom, tá? Em valores bem elevados. Tranquilo? Então, a reação de Grignard, ela é muito útil. Ela é útil, por que ela é útil? Ela é útil porque ela gera uma redução, a redução do carbono, ela sai de aldeídes cetonas. Os outros carbonídeos também funcionariam, tá? Tem umas limitações, mas em suma, o aldeíde cetona vai me dar álcool primário, álcool secundário e álcool terciário.
tá? E esses álcoois, eu posso fazer o que eu quiser com eles, inclusive fazer outros álcoois. Porque, olha, aqui, ó, eu estou produzindo um álcool secundário, eu posso oxidar aqui, ó, e virou acetona. Dessa acetona eu chego no álcool terciário. Aí eu vou expandindo a reação, igual aquela ideia que eu fiz com vocês lá nas reações de aromáticos, que eu falei, partindo de tal molécula, chega em tal lugar. Entendeu? Então, nesse meio, como que eu vou chegar lá? Eu tenho várias reações. Aí uma delas são essas reações de Grignard, tá? Um dos principais problemas que nós temos os reagentes de Grignard, tá? Os reagentes de Grignard não pode ser preparado a partir de haleto orgânico. Eu tenho que começar com outros tipos de grupos funcionais. Por quê? Por causa da água, tá? A água atrapalha bastante. Se eu começar com meio aquoso, você viu que eu não coloquei meio aquoso no início. Lembra lá, ó? Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu estava descrevendo a ideia, isso aqui é muita informação ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês? As reações ocorrem em várias etapas. Primeira etapa aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu coloquei a reação genérica para vocês, eu falei, olha, essas reações ocorrem em várias etapas. A primeira etapa, ela não pode ter água. A sequência pode ter porque o meio é ácido. A primeira é que se tiver água, a água protona aqui, a água ataca esse carbonilo aqui, ó, tá? Ela não pode ter água na primeira etapa. Então, um dos fatores que limitam o reagente Grignard é porque a primeira transformação, ela não pode ser em meio aquoso. Sempre a gente vai usar o quê? Éter, né, como solvente. É o mais comum, tá? Ok? Mas isso aí a gente vai discutindo ao longo das nossas conversas, tá? Ok? Tranquilão? Beleza? Então, como é que eu posso produzir um álcool? Eu posso produzir um álcool a partir de uma redução de carbonílico, tá? Essa redução pode ocorrer de que forma? Ela pode ocorrer através de um agente redutor que vai fornecer um hidreto, ok? Apenas gerando a entrada de hidrogênio na molécula, né? É uma redução barata, é uma redução mais simples, porém ela é eficaz, ela é viável porque eu vou ter uma produção barata, ó, que nome bonito, hein? Barata, é interessante isso, né? Porque redução de custos é fundamental nas nossas histórias, né? Um outro ponto é a redução usando os reagentes de Grignard, que são os organometálicos, e esses organometálicos acabam gerando alguns fatores positivos para a gente. Qual é o fator positivo? É o crescimento do substrato, o aumento do número de carbonos, né? E o outro ponto é a produção de um álcool terciário. Ok? Eu preciso de um álcool terciário, eu vou fazer uma reação com reagente de Grignard, tá? Tem uma reação de reagente de Grignard que eu não coloquei. Não sei se eu coloco. Vamos lá. Nós já estamos aqui mesmo. O que acontece? Não está dentro de aldeído de cetona porque está fora, né? Ela é a mais barata de todas. Sabe por que ela é a mais barata de todas? Porque eu pego um reagente de Grignard qualquer, um MGX da vida, tá? E faço ele reagir nas condições específicas com dióxido de carbono. Dióxido de carbono a gente tem bastante no meio, não tem? Então, é fácil gerar dióxido de carbono. Tá? A reação ocorrerá muito rápido. Tá? É uma reação fácil de ser feita. Ok? Tranquilo? Pode ocorrer? Pode, claro que vai ocorrer. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter como produto um álcool, tá? Um álcool primário, tá bom? E esse álcool primário pode chegar a um ácido carboxílico. Tá? Mas isso aí é uma outra conversa, é uma outra historinha que a gente vai contar mais à frente, tá? Vocês vão ver essa reação de Grignard aqui com dióxido de carbono também, porque é uma carbonila, o dióxido de carbono, tá? Mas calma lá que a gente ainda vai falar sobre isso mais à frente, tá? Eu ia mostrar o mecanismo dela, mas já não vou falar não, porque senão vai gerar uma perguntinha, uma dúvida a mais aqui no meio da conversa, que nós não temos necessidade de trabalhar essa ideia agora, tá? Meninos, como é que eu vou visualizar o mecanismo dessa reação? Eu vou descrever o mecanismo aqui de uma maneira mais simplificada, tá? Por quê? Existem várias formas de descrever esse mecanismo de Grignard, tá? Mas eu vou descrever o mais simplificado para que vocês visualizem a ideia. Olha só, eu tenho o RMGX,
ok? Eu vou ter uma carbonila, tá? Quem que vai atacar? Esse R aqui, ele vai sair na forma de um carbânio. Ele rompe essa ligação, é uma heterólise dessa ligação, tá? É uma heterólise dessa ligação, e ele sai na forma de um carbânio. Um carbânio nada mais é do que uma base de Lewis, que nós podemos chamá-lo de nucleófilo. Então, ele ataca o carbono carbonílico, ok? Mas para que haja esse ataque aqui, o que vai acontecer? Vai haver o rompimento dessa ligação π, você vai formar um intermediário, certo? Esse nós já sabemos da história, intermediário que você vai ficar com a carga, lembra? Igualzinho aquela que eu estava mostrando para vocês, aquela, do hidreto, ó. A carga negativa aqui, e vem cá, meu colega, cadê você? Aqui. Vem o R e está aqui, ó. Tá faltando uma ligação ali, né? Eu sei. Aqui, ó. Ok? Tranquilo? Ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Isso aqui é um estado de transição, é um intermediário, desculpa, intermediário de reação, não estado de transição. É um intermediário de reação, ó. Tá? Ok? Aí a molécula se reorganiza, tá? Ela se reorganiza e esse par de elétrons aqui, ó, ele vai capturar. Esse aqui é aquela primeira etapa da reação. O que é a primeira etapa? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu coloquei lá na setinha para vocês, ó? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu não coloquei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Seria a primeira etapa, tá? Depois entra a segunda etapa com meio ácido. Aí, olha, quando houve essa formação aqui, na primeira etapa, aí eu já tenho essa formação, o que vai acontecer? Aí eu vou adicionar o meio ácido, tá? Ao adicionar o meio ácido, eu vou adicionar o meio ácido, ó, H+, certo? Esse par de elétron aqui, ó, ataca esse indivíduo, ok? O que eu vou ter como produto? Carregando a minha tela para o lado. O que eu vou ter como produto? Eu tenho um, tan, 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 certo? Vai formar uma ligação com o hidrogênio que veio do ácido. Tem várias etapas no meio, mas aqui eu estou fazendo, trabalhando a mais simples, tá? E eu tenho isso aqui, ó. Ok? Essa é a descrição do mecanismo mais simplificado, tá? Mais direto. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho o rompimento dessa ligação, porque ela é polarizada. Por que ela é polarizada? Eu tenho um elemento eletronegativo aqui ligado a um eletropositivo. Se o magnésio é eletropositivo, o carbono que está ligado a ele, pensa aqui, cambada, ó, pensa aqui comigo, ó, juntos chegaremos lá. Por que ele é eletronegativo? Eu tenho o carbono que está ligado ao magnésio e o magnésio que está ligado a um X aqui. Aqui ele é muito eletronegativo, então ele polariza nessa direção. Como o magnésio é menos eletronegativo do que o carbono, esse par de elétrons aqui, ó, ele está assimétrico, ele está mais próximo do carbono do que do magnésio. Então essa ligação ela está polarizada em cima do magnésio, tá? Ou do carbono, desculpa. Então aqui eu tenho um polo negativo aqui e o polo 2+ em cima do magnésio. Lembra que a carga efetiva do magnésio é 2+? Então o par de elétrons está formando um ânion aqui e formando um ânion aqui. Quando há o rompimento da ligação, sai um MgX-. Tá? Opa, o MgX+, desculpa. O MgX+. Tá? E sai o carbônio, que é o meu nucleófilo que está atacando aqui. Ó. Tá certo? Então, o que eu tenho? Quando eu tenho a reação de Grignard, tá? Vocês vão ver lá assim, ó. Ataque do carbônio. Esse aqui é o meu nucleófilo. Ó. Nucleófilo. Como é um carbono em ânion, você vai ouvir o termo carbânio. Ok? De ânion. Ânion. Carbânio. Tranquilo? Beleza? Tranquilão? Então tá fácil. Então, como é que eu produzo um álcool? Eu posso produzir um álcool a partir do que eu esqueci o nome dele agora, né? Da fermentação dos carboidratos, que são as produções de metanol e etanol, que são os mais produzidos. Eu posso produzir álcool isopropílico também, só que é uma quantidade muito pequena, mas aquela que dá um rendimento grande é o metanol e o etanol,
tá? O etanol vai sempre me dar um rendimento muito alto. Se eu preciso de álcoois secundários e terciários, eu vou partir para sínteses laboratoriais. Dentre essas sínteses laboratoriais, eu tenho o quê? A redução dos carbonílicos, ok? Essa redução basta eu usar um agente redutor, pode ser tanto o boro-hidreto de sódio, tá? Quanto pode ser o aluminideto de lítio, ok? Que tanto faz. A diferença aí é só a questão do preço e da reatividade, né? O lítio, ele é muito mais caro e reage muito rápido, então acaba se não sendo preferencial nessas reações, tá? Enquanto o boro é mais tranquilo, o boro-hidreto é mais tranquilo de trabalhar, tá? É mais estável, é mais barato, né? A gente sempre vai pensar nessa história do preço, tranquilo? Mas ela tem uma limitação, qual é? Ela não produz álcoois secundários, ela vai produzir álcool primário e álcool secundário, não produz o álcool terciário, desculpa, tá? Ela não, a redução por boro-hidreto e aluminideto não produz álcool terciário, só produz álcool primário e álcool secundário, ok? E quando eu preciso crescer cadeia e eu preciso de álcoois terciários, eu parto para exatamente, os organometálicos reagindo com carbonílicos, que no caso, os meus organos metálicos aí são conhecidos como reagentes de Grignard, tá? Ou simplesmente organometálicos, tá? Que é um termo comum, geralmente a inorgânica fala muito essa questão de organometálicos, tá joia? Tranquilo? Beleza, meninos, então tá aí essa primeira parte de álcoois para vocês, tá? Por hoje basta-nos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguns juros, dividendos, estou à disposição de vocês. Acá, vocês estão muito caladinhos hoje, mas sem problema. Sem perguntas? Tá bom, então. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana maravilhosa para vocês, tá? Aproveitem os dias de vocês e até na próxima semana. E aí na próxima semana eu continuo as reações de álcoois, tá? Nós vamos partir daí. Sugestão para vocês, deixa eu ver que capítulo que é. Vai lá na biblioteca virtual, que eu acho que vocês já estão, eu acho não, tenho certeza, né? Você já está disponível para vocês. Tem o livro da Paula alguma coisa, Yunis, né? Acho que é isso mesmo, Paula Yunis, capítulo 17, deixa eu Paula Yunis, deixa eu conferir, exatamente, capítulo 17, capítulo 18, tá? Baixa não, abre lá a biblioteca virtual, ok? Dá uma lida nesse capítulo, tá? Lembra, vocês não estão estudando para mim, vocês estão fazendo por vocês, porque depois vocês vão caminhar sozinhos, vocês têm que se virar sozinhos depois, tá? Então dá uma lida, pergunta para mim se tiver alguma dúvida, tá? Mas trabalhem essa ideia, ok? Pegue isso aqui, dá uma lidinha lá. O livro como é que é o nome? Da Paula Yunis é legal, tem uma escrita bem tranquila de ser lida. E tá aí, tá disponível na biblioteca virtual, tá? Deixa eu achar aqui para quem não fez cadastro ainda. É simplesinho, você vai lá fazer um cadastro lá da biblioteca virtual, entra pelo site do Instituto, lá na biblioteca do Instituto, lá tem na biblioteca virtual, tá? Se você quiser entrar direto, você pode pegar esse aqui, ó. Copiar ele aqui. Veio para cá, veio aqui, ó. Esse é, ó. Biblioteca Virtual Universitária. Bota no chat, bota no chat. Cadê o chat? Cadê? Tá aqui. Vou escrever ele aqui no chat para vocês, tá? E dá uma olhada no livro, dá uma lida, dá uma folheada nele, tá? Dá para você lê-lo por completo, tá bom? E lê esse capítulo 17, o capítulo 18, que é basicamente a história de hoje. Eu só não falei da parte de desculpa, ácidos carboxílicos e ésteres, mas a parte de aldeíde cetona, pega lá, dá uma lida, como que funciona, como que é o mecanismo. Então, o mecanismo é assim que eu descrevi para vocês, tá? Mas é isso aí. Tranquilo? Belezinha? Então, ótimo, Lhos. Boa semana para todos, tá? Depois eu disponibilizo as gravações para vocês, tá ok?